Olá, está no ar o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, ex-freira torturada por jovens infratores em um centro de internação em Brasília vai ser indenizada. Seara Alimentos de Forquilinha, em Santa Catarina, terá que pagar 10 milhões de reais por irregularidades trabalhistas. As comemorações pelos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e o concerto de gala do coral do TST. Tudo isso e muito mais, agora no TVTST. O TVTST de hoje começa com um caso que chocou o Distrito Federal. Uma ex-freira que atuava como educadora no Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras foi torturada durante 30 minutos por jovens infratores. O caso foi levado à justiça pela própria vítima, que pediu indenização por danos morais, materiais e estéticos, contrariando a orientação do Centro de Internação e da congregação religiosa da qual fazia parte. Veja como foi o julgamento desse caso pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Meu sonho sempre foi de ajudar as pessoas que mais necessitavam, sobretudo as crianças e os adolescentes. Aos 15 anos, esta mulher que prefere não mostrar o rosto, seguiu a vocação e decidiu ser freira. Passou 7 anos no convento, inclusive 3 deles reclusa. Se formou em filosofia e pedagogia. Atuou como educadora de jovens infratores no Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras, o CIAGO, localizado em Brasília. Foi contratada pela Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores para prestar serviço ao governo do Distrito Federal, gestor do CIAGO. Mas em um dia de trabalho, depois de servir o almoço aos 12 internos, eles a golpearam quase até a morte. Ele segurava no meu pescoço com tanta força, mas com tanta força, que não dava para eu gritar, não dava para nada. E ele tentou furar os meus olhos a princípio, de lá para cá. E eu colocava a mão e ele tentava, naquela ansiedade, ele estava tão ansioso que ele tentava tirar a minha mão e furar, mas aí ele não conseguiu. Os outros golpes que eles me deram foram um cabo de rodo nas minhas costas, esse cabo de rodo quebrou nas minhas costas. E mais chute aqui do lado, mais chute. Meu sonho todo indo embora. Eu morrendo ali daquela forma, cruelmente, sabe? Depois do ataque, a irmã dela foi chamada para buscar a educadora e ficou chocada com a cena que viu. Eu encontrei, ela estava paralisada, toda cheia de sangue, estava assim, não dava conta de mim de falar, estava chorando, assim, ela não dava conta de chorar, nem de me contar o que aconteceu. Eu também entrei em choque de ver o estado que ela estava, deplorável. A ex-freira afirma que sofreu forte pressão para que o caso fosse abafado, mas não se intimidou e denunciou o caso à polícia. Além da denúncia criminal, a religiosa buscou a Justiça do Trabalho pedindo indenização. A congregação que a contratou afirmou em juízo que ela teria sido imprudente ao ficar a sós com os jovens e que não houve tentativa de ocultação da violência. Mas a Vara do Trabalho do Gama, em Brasília, condenou a instituição a indenizar a educadora em R$ 150 mil por danos morais e em R$ 1.200 por danos materiais. O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins, no entanto, reformou a sentença por entender que nenhuma medida de segurança poderia ter evitado o ataque. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso teve uma reviravolta. A 8ª turma do TST reconheceu a responsabilidade objetiva da congregação, que recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais.
O relator do caso na SDI-1, ministro Renato de Lacerda Paiva, considerou que a culpa da congregação é presumida. Eu apenas preferi adotar a teoria da culpa presumida diante até do que foi consignado, porque o acórdão regional, na verdade, transcrito pela turma, ele parte do pressuposto de que não haveria culpa da reclamada na medida em que nenhuma medida de segurança ou conjunto de medidas poderia garantir de forma absoluta que um dos adolescentes internos não venha burlá-la, seja para cometimento de agressões individuais, seja rebeliões coletivas. Eu prefiro dar culpa porque fiquei em dúvida se efetivamente a entidade não teria mesmo condições de evitar, tomar medidas no sentido de evitar esse tipo de agressão. O ministro Ives Gandra Martins Filho acompanhou o voto do relator. Nada mais impactante do que a situação fática, quer dizer, uma voluntária que vai à prisão para ajudar na recuperação de menores infratores e ela chegou a ser torturada. Então, não se teve realmente o cuidado de dar essas condições mínimas de segurança a essa pessoa. Eu estou acompanhando integralmente o relator. Acompanharam o voto com ressalva de fundamentação quanto à tese de culpa presumida os ministros João Oreste Dallazen, Lélio Bentes Correia, Luiz Felipe Vieira de Mello, Márcio Eurico Vitral e Hugo Carlos Scheuermann. Assim ficou mantida a indenização definida em primeira instância. Para a educadora, a decisão é a justiça que ela tem buscado há 6 anos. Eu fico muito feliz e acredito, e estou espalhando aos 5 ventos, e realmente a justiça, ela existe e acontece sim. Jornalistas da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, vão receber em dobro por terem trabalhado no Dia do Evangélico, feriado instituído pelo Distrito Federal em 1996 e comemorado no dia 30 de novembro. O mês é novembro, o dia 30. E basta olhar na folhinha do calendário. É feriado no Distrito Federal em comemoração ao Dia do Evangélico, o que significa, na prática, folga para o trabalhador. O feriado ele foi criado para isso, para que a gente possa ter um dia de descanso, já que a gente tem uma longa jornada de trabalho, a gente precisa sim de um dia que a gente possa descansar um pouco. É bom para poder descansar, distrair um pouco nessa vida tão corriqueira. Este advogado explica que se o patrão não puder liberar os empregados no dia do feriado, ele pode escolher entre 2 opções. A princípio, nenhum empregado pode trabalhar em feriado. Se houver o labor em feriado, o empregado deve receber como hora extra dobrada esse dia trabalhado ou um dia a mais de folga, que não coincida com a folga semanal. Mas nem todo empregador respeita essa regra. Segundo o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, nunca concedeu o feriado do evangélico aos trabalhadores. Débora, que é jornalista e trabalha há 6 anos na empresa, confirma a denúncia. Nós nunca tivemos esse dia como feriado. A gente vinha trabalhar normalmente, para nós era um dia normal como outro qualquer. Nunca foi tratado como feriado, como um dia de folga. Motivo que levou o Sindicato dos Jornalistas a entrar com uma ação na Justiça para que a empresa reconhecesse a data comemorativa como um dia de folga. Os trabalhadores procuravam a gente porque não entendiam por que no dia do feriado no Distrito Federal, no caso o feriado do dia do evangélico, eles teriam que trabalhar e não receber dobrado por isso, já que era um feriado e aqui é uma empresa pública, E aí foi a partir disso, dessa reclamação dos trabalhadores, que o sindicato entrou na justiça, solicitando o pagamento em dobro retroativo desse dia, que é um feriado do Distrito Federal. Após avaliar o caso, o TRT do Distrito Federal condenou a EBC a pagar em dobro os dias do feriado trabalhados pelos jornalistas nos últimos 10 anos.
A empresa entrou com recurso no TST. Alegou que os trabalhadores não teriam direito, já que se trata de um feriado local. E a EBC é vinculada à União, pertencendo à estrutura da administração indireta do Executivo Federal. Mas o argumento não convenceu a 7ª turma do tribunal. O relator do caso, o ministro Vieira de Mello Filho, explicou que a EBC é uma empresa pública submetida ao regime próprio da iniciativa privada. Por isso, o não cumprimento do feriado leva ao pagamento em dobro do dia trabalhado. Em outro caso, avaliado pela 7ª turma do TST, um empregado da Petrobras que solicitou o benefício da justiça gratuita teve o pedido negado. Ficou comprovado que ele tinha bom salário, além de vários bens. O aposentado cobrava da Petrobras, na Justiça do Trabalho, a revisão dos cálculos para o pagamento da parcela da remuneração mínima por nível de regime, mas alegou não ter condições de pagar as custas processuais. Ao saber do fato, os advogados da empresa contestaram a iniciativa. No processo, alegaram que o pedido de justiça gratuita revela-se no abuso de um direito, porque vários comprovantes de rendimentos demonstram condição econômica e poder aquisitivo que permitem a ele arcar com os custos processuais. O aposentado tinha renda mensal de R$ 7.000, possuía 3 imóveis e alguns veículos, além de não ter dependentes e nem pagar aluguel. Diante da constatação, o pedido não foi aceito no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas. Os desembargadores levaram em conta o fato do próprio autor da ação não ter contestado os argumentos da defesa da Petrobras. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso na 7ª turma, ministro Douglas Alencar, considerou o recurso deserto, já que as custas processuais não foram recolhidas. O relator destacou que o direito à gratuidade da justiça não é absoluto. De acordo com a Lei 1060 de 1950, a justiça gratuita é devida ao trabalhador com salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou aquele que não tenha condições de demandar sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bastando, para tanto, declaração neste sentido. Todo cidadão pode pedir. Quem vai analisar se é cabível ou não é o Poder Judiciário. O pedido é feito ao magistrado e o magistrado é que analisa. A outra parte pode impugnar o pedido de justiça gratuita, mas em princípio a decisão é do magistrado. Os ministros acompanharam o voto do relator e entenderam que o TRT apenas examinou as circunstâncias sobre a situação econômica e financeira do empregado, concluindo que o benefício era inaplicável. E no próximo bloco, Seara Alimentos terá que pagar R$10 milhões por dano moral coletivo após comprovação de irregularidades trabalhistas. Nós voltamos em instantes. Veja algumas notícias que marcaram a semana no TST. O ministro do TST, José Roberto Freire Pimenta, proferiu nova palestra a respeito dos parâmetros definidos para a admissão de recursos pelo TST. Magistrados e servidores presentes foram orientados sobre como proceder em caso de jurisprudências diferentes entre os TRTs e o processamento de recursos repetitivos. Novos dirigentes do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, tomaram posse em cerimônia realizada no TST. O presidente do TRT da Bahia, desembargador Valtércio de Oliveira, é o novo presidente do Coleprecor. A vice-presidência será ocupada pela desembargadora Denise Horta, corregedora do TRT de Minas Gerais. Representantes de 10 tribunais regionais do trabalho participaram do primeiro encontro do Grupo de Parametrização no Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. A equipe discutiu parâmetros para definir os pesos das classes processuais para uniformizar a distribuição de processos a juízes e desembargadores por meio do sistema. R$10 milhões. Esse é o valor da condenação imposta à Seara Alimentos de Forquilinha, em Santa Catarina, por irregularidades trabalhistas. A empresa obrigava os empregados a cumprirem jornadas excessivas de trabalho e não fornecia uniformes adequados para o frio.
Para trabalhar em locais com temperaturas muito baixas, é necessário usar equipamentos de proteção individual e respeitar o tempo de descanso, conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com o artigo 253 da CLT, os empregados que trabalham em câmaras frigoríficas ou movimentam mercadoria em ambiente frio precisam ter 20 minutos de repouso a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho. A CLT ainda prevê que é considerado artificialmente frio o local com temperatura abaixo de 15, 12 ou 10 graus, dependendo da região. Por desrespeitar as condições de segurança do trabalho previstas em lei, a unidade da Seara Alimentos, em Forquilinha, Santa Catarina, foi condenada a pagar indenização de R$10 milhões por dano moral coletivo. A condenação é resultado de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, depois que trabalhadoras do frigorífico foram demitidas por justa causa, porque saíram do local de trabalho para se aquecer, por não suportarem mais o frio. De acordo com as investigações, ficou comprovado que, além da demissão, a empresa também desrespeitou normas trabalhistas, obrigando os empregados a cumprirem jornadas excessivas de trabalho e fornecendo uniformes inadequados para o frio. Para o relator do caso na terceira turma do TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, a reparação moral é necessária nos casos em que os empregados são mantidos em condições inadequadas de trabalho. Se a gente for pensar bem, alimento é cadáver, né? O trabalho é penoso, tem a desossa dos alimentos e outras coisas mais, né? Então, submeter o trabalhador a essas condições adversas, sem pausas alimentares, num clima extremamente baixo, isso com certeza causa dano. Segundo o relator, certos critérios devem ser levados em conta na definição do valor da indenização por dano moral. É preciso dar uma resposta a essa comunidade, ou seja, uma compensação para essa comunidade que foi ofendida. Ao mesmo tempo, é preciso, de forma pedagógica, que o valor da indenização ele seja um valor que sensibilize a empresa a não fazer mais aquilo e rever seus métodos organizacionais. E, por fim, é preciso que esse valor ele também atinge a sua finalidade exemplar de que as empresas não façam mais isso, né? Então, às vezes, um valor de 10 milhões diante de um capital social de 4 bilhões é um valor módico, proporcionalmente. Por isso, os ministros da terceira turma condenaram a Seara ao pagamento de indenização no valor de R$10 milhões por dano moral coletivo. Na condenação, ainda ficou estabelecido que a empresa terá que adequar as condições de trabalho, dar tratamento médico integral a todos os empregados com doenças ocupacionais, reconhecer o frio como agente insalubre, entre outros pontos. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 6 mil compartilhamentos e mais de 300 comentários. A Márcia Guimarães comentou: o trabalho escravo é mascarado pelos selos de excelência, triste realidade de maximização de lucros. A Ana Carolina escreveu: espero que sirva de exemplo para que absurdos como esse não perdurem como rotina de trabalho em empresa alguma. Para o Aristóteles, a indenização foi justa e compatível com o porte da empresa. E você, o que tem a dizer sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTjus. E o TST definiu parâmetros para a aplicação da lei que altera o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. Saiba mais no quadro Tira Dúvidas. Quando apenas parte do recurso é considerada repetitiva, o que ocorre? Os demais temas ficam aguardando, suspenso, aguardando que haja definição do tema do recurso repetitivo, porque nós temos, de fato, acumulação de pedidos no processo. Então, se examina aquele tema do recurso repetitivo, depois de lavrado o acórdão paradigmático, serão julgados os demais temas do recurso. Poderá haver, inclusive, recurso repetitivo em vários temas, exatamente porque nós temos essa acumulação de pedidos. As partes serão intimadas da decisão de suspensão de seu processo, em caso de recurso considerado repetitivo. Cada processo que tenha como um dos seus temas, de seus objetos, a questão que determinou
a instauração do incidente de julgamento dos recursos de revista repetitivos, cada parte será intimada no seu processo para que tenha até a oportunidade de peticionar, de demonstrar que, a seu ver, aquela questão que teria ensejado a sua paralisia, a sua suspensão, porque esse processo poderá e provavelmente será suspenso até a solução definitiva do incidente no Tribunal Superior do Trabalho, essa parte terá a oportunidade de demonstrar que o seu processo, na verdade, é diferente e não teria por que ficar suspenso. Até para que a parte saiba a razão da suspensão, ela será intimada, mas também para que ela possa demonstrar que o seu processo não tem razão de ficar suspenso. E todas as dúvidas respondidas pelos ministros sobre a aplicação da nova lei, você confere no canal do TST no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E no próximo bloco, as comemorações pelos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Veja algumas notícias que marcaram a semana no TST. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou por unanimidade o Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho para 2015 e 2020. O plano, que foi elaborado de forma conjunta com os Tribunais Regionais do Trabalho, determina objetivos, metas e indicadores que devem ser alcançados em cada tribunal. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, e os ministros Guilherme Caputo Bastos e Cristina Peduzzi receberam o troféu Dom Quixote de la Mancha. A premiação é destinada a pessoas que se destacaram na defesa da ética, da moralidade, da dignidade, da justiça e da cidadania. O artista plástico Said Santiago realizou mais uma edição da exposição de arte sacra no TST. Durante 5 dias, o público pôde apreciar peças que agregam fragmentos de tecidos, acessórios de prata e moldes de gesso para compor imagens de santos em referência ao barroco mineiro. Palestras, exposições e homenagens marcaram as comemorações pelos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A cobertura completa você acompanha agora na reportagem de Alexandre Matula. Fotografias, documentos históricos, um painel com frases dos corregedores, uma linha que remonta o tempo e mostra a biografia de quem ajudou a fazer a história da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho no país. E o mapa das correições que têm sido feitas neste período de 2014 a 2016 no Brasil. A exposição celebra os 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. As comemorações continuaram com a conferência do ministro Marco Aurélio, atual ministro do STF, mas que já foi Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho de 1988 a 1990. Ele foi convidado a falar sobre o tema Judiciário, um poder independente. Houve ainda palestras, painéis e homenagens aos corregedores do passado. Em sessão do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, o Coléprecor, os desembargadores foram homenageados pela atuação durante o ano de 2014, com medalhas e placas comemorativas dos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Houve ainda a posição da fotografia do ministro Ives Gandra Martins Filho na Galeria de Corregedores. Ele ocupou o cargo entre março de 2013 a fevereiro de 2014. A solenidade foi aberta pelo presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen. Eu reitero os votos de parabéns, felicitações ao ministro Ives Gandra, que me sucedeu na Corregedoria Geral do Trabalho e se ouve muitíssimo bem no curto período em que a exerceu. E tenho certeza, mais do que certeza, absoluta convicção de que Sua Excelência, o ministro Brito Pereira, que o sucedeu, irá desenvolver esse mesmíssimo trabalho, tendo como norte sempre o engrandecimento do Judiciário do Trabalho.
A homenagem foi feita pelo sucessor na Corregedoria, o ministro Brito Pereira. O registro do ministro Ives na Galeria dos Corregedores Gerais não equivale a apenas um significativo registro histórico. É o registro em imagem de uma foto ao lado dos escritos e dos aconselhamentos de todo que estão entre as fotografias que antecedem. Com essas fotografias, com os antecessores de Vossa Excelência, certamente estão os ensinamentos de onde Vossa Excelência tirou para somar a sabedoria, o talento e a vontade e o desejo de bem servir, como fez nos curtos 10 meses de mandato. O ex-corregedor, atual vice-presidente do TST, falou sobre a emoção de fazer parte da história da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Eu fico muito emocionado ao ver a minha fotografia colocada com aquelas que eu tive sempre como meus paradigmas. O ministro Coqueijo Costa, de quem fui assessor, foi corregedor e fiz questão de conseguir resgatar as atas de correições de Sua Excelência para continuar seguindo na mesma cartilha. Por isso, para mim, essa história de corregedores, de presidentes, revela o que foi a Justiça do Trabalho e marca os passos para o futuro. Um verdadeiro espetáculo. Foi assim a apresentação do 6º Concerto de Gala do Coral do TST. Trilhas sonoras de filmes e musicais que marcaram época encantaram o público que prestigiou os coristas do TST. O auditório do Pleno do TST ganhou decoração e iluminação com ares de espetáculo. Dos bastidores da 6ª edição do Concerto de Gala do TST, o servidor público Douglas Almeida se preparava. Apaixonado pela música, ele já participou de 4 concertos. No primeiro momento você vem participar do coral como uma oportunidade de dar uma tranquilizada nessa correria toda de trabalho e tudo mais, é um ensaio que a gente tem por semana, mas quando você vê, você está completamente apaixonado pelo ambiente da música. Já é a minha 4ª participação nos concertos de gala aqui do TST, do coral do TST e da CAPES, e é sempre uma emoção diferente. Os 75 integrantes dos corais do TST e da CAPES se prepararam durante 2 anos para a apresentação. Convidado especial, o músico equatoriano Michael Moran preparou as vozes que participaram do espetáculo. A gente tem um trabalho de sonorização da voz, de projeção vocal e de esticulação, de articulação das vogais, das palavras, né? Que isso melhora muito o desempenho do coral que ha venido ganhando durante tanto tempo. Chegada a hora da apresentação. A primeira música foi extraída do filme A Noviça Rebelde. O público registrou tudo com o celular. Este ano, o concerto teve como tema trilhas sonoras inesquecíveis. O vencedor do Oscar de melhor canção, A Bela e a Fera, também fez parte do repertório. E foi só o início. Durante mais de 1 hora, o público pôde relembrar músicas de filmes como West Side Story, Os Miseráveis, O Mágico de Oz e O Fantasma da Ópera. Temas que marcaram época no cinema. Uma emoção também inesquecível para o público. É sempre muito bonito. Estou emocionada até. O maestro Carlos Ilha, emocionado, também não poderia dizer outra coisa. Estou muito feliz, muito feliz. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.